No mundo dos espíritos, existe sexo, professor Júnior? Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o professor Júnior e hoje nós vamos dar sequência à nossa série sobre sexualidade. Agora a nossa parte final, nós vamos finalmente terminar essa série. Se você está aqui comigo, já dá um like no canal, chama os amigos, chama as pessoas, vamos tornar essa comunidade cada dia maior. O que então nós podemos concluir com tudo isso? É que o sexo, ele não é uma coisa, não é uma energia a ser desperdiçada, a ser jogada fora, e sim uma grande potencialidade de Deus. Deus nos dá gifts. À medida que evoluímos, que nos transformamos, Deus vai nos dar então esses presentes. O que você acha que é receber presentes de Deus? Imagine o ser que criou tudo, o ser mais rico, dono do ouro e da prata, o que fez tudo. Deus fez tudo, Ele é dono dos universos paralelos, multidimensionais. Então, nós somos seus filhos. As potencialidades que nós temos dentro de nós são tão grandiosas que nós nem sabemos quais são ainda e nem quais são os propósitos. E o sexo é essa grande energia. Nós podemos concluir que esse é um âmbito, esse é um local onde nós precisamos muito tentar compreender, porque nós sentimos, todos nós sentimos esse grande poder da energia sexual e precisamos então de estudo, muito respeito e analisar com cuidado esse grande poder que está ainda em processo de educação, de lapidação. Imagine o que isso vai se tornar. Do que nós pudemos estudar até agora, o que você compreendeu sobre a energia sexual? O que você pode dizer, agregar para a comunidade do que se trata essa energia? Qual a importância da energia sexual para você? Agora pensa comigo, essa energia sexual com a nossa comunidade, com a nossa sociedade, com o mundo todo ainda em desequilíbrio. Nós estamos sempre em guerra, nós temos a maledicência, temos a agressividade, nós somos animais agressivos ainda, desses instintos que ainda estão oriundos da animalidade, que ainda está em nós. Com tanta imperfeição, a gente ainda consegue criar tantas coisas, a tecnologia, os aviões, os carros, o computador, o celular, tanta tecnologia que vem revolucionando as nossas vidas e também vem trazendo grandes problemas para nós, exatamente porque nós somos seres viciosos ainda. Mas mesmo assim, esses poderes que nós temos que energizam, que nos ajudam a transformar a nossa vida e nossa intelectualidade e a nossa espiritualidade, mesmo ainda sendo seres tão perfeitos, com energia todas as energias ainda tão em confusão, imagine quando nós começarmos a criar técnicas, e já tem técnicas. Você sabia que tem técnicas? Se você conhece alguma técnica, fala pra gente, coloca nos comentários. Quais as técnicas que você conhece para reorganizar as suas energias? Porque nós, como vocês sabem, nós temos falado muitas vezes aqui a respeito dos chakras, né? Todos os nossos chakras, as nossas zonas energéticas do corpo, eles são como luzes para nós, são como poderes. Nós nos retroalimentamos e nos alimentamos através dos nossos chakras. E na prática, cada célula do nosso corpo é um microchakra que também está se comunicando com o universo, se comunicando com a natureza. Mas o chakra genésico, esse chakra responsável pela criatividade, por trazer coisas novas para a nossa existência física, é praticamente aquele núcleo de transformação dos nossos pensamentos e na realização de coisas que vão do pensamento e acabam se materializando então em algo material através do trabalho, mas até mesmo para trabalhar, para ter energia, ter força para trabalhar, nós precisamos dessa energia sexual em equilíbrio. Nós precisamos ter empregado dignamente essa energia. O que não acontece, o que não tem acontecido no seio da sociedade. Por isso, muitos atrasos. Talvez se a humanidade tivesse um pouco mais de equilíbrio sexual, nós já estivéssemos 2, 3, 10 mil anos à frente da nossa evolução. Porque, claro, tudo é esforço. Mas nós também bem sabemos que tudo é gradativo, né? Nós não evoluímos de uma vez, nós vamos aprendendo, nós vamos tendo essas experiências para aprender, não é mesmo? Nós sabemos que nós precisamos nos desenvolver. Olha quanta dificuldade nós analisamos nos vídeos anteriores, né, sobre a homossexualidade, sobre os transgêneros, sobre
tantas coisas sobre os equilíbrios da masturbação, a pornografia. Olha o prejuízo que nós temos, nós criamos a pornografia. A média de vida dos atores pornô é de 40 anos ou menos. São usados drogas para fazerem filmes pornôs. As pessoas se drogam, usam bebidas para poder conseguirem realizar tanto ato sexual com tantas pessoas e o desequilíbrio na vida dessas pessoas, o peso da consciência. Então imagina que realmente é uma coisa muito complicada e que para essas pessoas que estão sendo usadas como objeto é uma destruição total e nós consumimos isso. Então nós temos que tomar cuidado. E como Jesus disse, aonde está o seu coração, você está lá. Nós nos alimentamos também pelos olhos, também pelo que ouvimos. Então nós precisamos filtrar tudo isso, porque o sexo está em todas as coisas. Tudo aquilo que a gente faz com amor, com carinho, com dedicação, nós levamos a nossa energia sexual para aquilo, sabia? Tudo aquilo que você tem prazer, alegria de fazer, você está transmutando a sua energia sexual. Então vamos dar um emprego digno. Você pode fazer sexo com o mundo inteiro. Mas o sexo não é só a utilização, não está somente nos órgãos sexuais. Vão as obras. Nós temos as obras de André Luiz, todas elas de obras específicas, que também tratam de assuntos específicos a respeito de sexualidade e também como nós podemos fazer para melhorar esses aspectos da nossa vida e do nosso dia a dia. Então a grande dica seria a meditação, você meditar, você tentar entrar para dentro, para se conhecer. Sócrates disse há muito tempo atrás, nós sabemos, um autor clássico, que o conhecimento de si mesmo é a coisa mais importante, a grande chave para a transformação de si mesmo. Então busque se conhecer. A meditação é uma excelente ferramenta para você conhecer a si mesmo. Também busque a relação monogâmica. Gente, você sabe o que é uma relação monogâmica? Para quem não sabe, é a relação de duas pessoas, uma e outra pessoa, não 3 ou 4 ou 5, porque desde a pré-história nós temos relações com muitas pessoas. Nós tínhamos uma relação poligâmica quando éramos mais animalizados. À medida em que você vai evoluindo, vai se tornando um ser mais racional, você vai escolhendo apenas um parceiro para você dividir a vida. Sim, isso é evolução. E é muito importante que evoluamos para que nosso espírito possa também evoluir, né? Então, esse detalhe, ele vai fazer com que você possa retroalimentar. Você vai criar um circuito de forças para que você alimente a sua parceira, seu parceiro te alimente. E vocês, ao invés de ficar fracos, debilitados depois do sexo, vocês vão ficar mais fortes. Evitem, gente, fumar o cigarro depois do sexo, ou beber depois do sexo e fumar, ou antes. Na verdade, o fumo, o tabagismo e o alcoolismo são práticas e são suicídios. São suicídios, você está matando o seu corpo, você está adoecendo o seu corpo. Então procure evitar essas práticas. E muito menos fazendo sexo, que você vai atrapalhar toda uma coisa que é bonita. Busque outras formas. A forma realmente de se embebedar pela beleza, pela energia sexual do outro. De uma forma muito digna. O Tantra pode nos ajudar, sim, mas cuidado com os neotantrismos. É o que mais tem no Ocidente. São simplificações numa prática para tornar a coisa apenas pornográfica. E até com livrinhos pornográficos. Não, o tantrismo, ele ritualiza, ele torna o conhecimento do corpo, dos parceiros, e ajuda a fazer a coisa da forma correta. Nunca confunda o tantrismo com prostituição ou com alguma prática de exercitar-se sexualmente sem parar, o exagero. Né? Nunca confunda isso, porque o Tantra, na verdade, ele é justamente o contrário. Ele é a busca da sensibilização do corpo, de sentir prazer em todas as partes do corpo, de fazer a coisa de uma forma mais paciente, de conhecer o corpo do outro, de fazer uma conexão com o olhar, de várias formas, com o seu parceiro, para que a relação entre os dois parceiros seja melhor, não com 3, 4, 5, não. É com o seu parceiro, aquele que você escolheu para viver.
Na Bíblia também está escrito, é bom que o homem e a mulher não fiquem sozinhos, que você encontre uma parceira, case-se, tenha responsabilidade. Aí você vai criar todo um vínculo moral e espiritual, você vai conseguir ter filhos, que normalmente são seres que Deus envia para nós, repararmos os nossos erros do passado e avançarmos espiritualmente. Então, onde há poder? Quando nós recebemos, nós temos então o quê? Responsabilidades. Isso aí são frases da Marvel, da onde nós temos ali os mutantes, né? E seres cheios de poderes. Mas nós somos esses seres poderosos, filhos de Deus, que nós estamos em escolas ainda preliminares, em jardins de infância, de como lidar com o nosso poder. Imagine esse tanto de gente, milhões de pessoas poderosas juntas, nós destruiríamos o mundo, nós destruiríamos tudo. Por isso, nós precisamos ser contidos. E à medida em que nós vamos utilizando os nossos poderes de forma certa e nos equilibrando, nós vamos fazendo com que esses poderes se manifestem com mais força. E realmente eles vão se aprimorando, eles vão aumentando e nós vamos juntamente com o desenvolvimento desses poderes que vêm de Deus, nós também vamos evoluindo. Mas Deus Ele nunca vai nos dar todo o poder para que nós nos tornemos onipotentes com cabeça de criança. Nós bagunçaríamos a sua obra. Então isso simplesmente nunca acontece. Os poderes sempre vão se desenvolver de acordo com a evolução espiritual. E o poder sexual, a energia sexual criadora de universos é também esse poder que vai sim vindo aos poucos, vai se desenvolvendo aos poucos, para que nós possamos utilizá-la de forma digna e criativa. E finalmente, nós vamos passar uma curiosidade para vocês. Curiosidade do Espiritismo sempre traz curiosidades para todos. No mundo dos espíritos existe sexo, professor Júnior? Sim, no mundo dos espíritos existe sexo. Você acredita? O corpo físico, assim como o corpo espiritual, são similares. E o nosso pensamento, ele é capaz de criar tudo. Na verdade, aqui é a ilusão. O mundo físico, a terra onde nós vivemos, é a grande ilusão. Existe morte. E aonde existe morte, não é a verdadeira vida. No mundo espiritual é a verdadeira vida e lá existe sexo sim. Inclusive nos astrais mais inferiores, o sexo é brutalizado, as pessoas são escravizadas sexualmente. E como é uma região onde o pensamento reina, eles podem aumentar infinitamente o prazer sexual, ou pode tirá-lo completamente, eles podem aumentar a dor de uma forma infinita, porque de acordo com o poder deles, aquilo que eles conseguirem realizar mentalmente, vai acontecer. Se ele te dá uma chicotada, você vai sentir dor. Se ele te colocar em um lugar frio, você vai sentir frio. Se ele espetar você com coisas, você vai sentir dor, vai sangrar, inclusive. Porque tudo é uma criação mental, inclusive no planeta Terra também. Só que aqui a gente é um pouco mais protegido, porque é um mundo real, que a gente sabe, por ser físico, denso, mas não é o real, porque existe morte e nós vamos passar para o mundo verdadeiro, que é a pátria espiritual. E sim, nos mundos mais superiores existe sexo. Só que essa relação, esse sexo, essa troca sexual de energia, das energias sexuais entre parceiros, elas são feitas de uma forma diferente. A combinação de pensamentos, de emoções, de amor, ela há essa transmutação do sexo. E também nessas zonas mais superiores do mundo espiritual, que tem casas, carros, que tem prédios, as pessoas vivem uma vida normal, gente, acredite. É tão normal quanto aqui, é tão denso quanto aqui, se elas quiserem. E muitos espíritos têm o poder de volitar, que seria voar, né? Por isso os chamados anjos, né, que voavam, as pessoas colocam asas porque os anjos voavam, né? Então nós, os espíritos, quando nós nos tornarmos espíritos superiores, também volitaremos. Mas lá existe relacionamento? Será que você acha que existe um relacionamento, até casamento no mundo espiritual? Sim, como curiosidade, existe casamento no mundo espiritual. Existe casamentos de almas, porque o casamento é a união de ideias, de valores, de gostos, de vibração. Você se une. Não simplesmente esse casamento que nós muitas vezes vemos na Terra, que é só conflito, contradição, destruição. Então isso não é casamento, isso é uma prisão, onde você
cedo ou tarde vai se libertar, porque ninguém aguenta sofrer do lado de outro. Nós precisamos casar, nós precisamos nos integrar. E no mundo espiritual existe essa integração. E o sexo também existe, porque o perispírito, ele tem organismos assim como o corpo físico. E lá você pode sim ter prazer. Aliás, o prazer existe de diversas formas, principalmente no mundo espiritual. Prazeres que você jamais vai sentir ou experimentar na Terra. Pessoal, então é isso. Muito obrigado. Terminamos as nossas séries sobre sexualidade. Mas nós teremos mais vídeos, falaremos sobre muito mais coisas interessantes. Se você está aqui comigo, já assina no canal, dá o seu super like. Gente, manda esse link para os amigos. Vamos entender mais, manda a série toda. Eu vou fazer uma playlist só com a série sobre sexualidade. Você mandar para os seus parentes, amigos, pessoas que você acha que precisa. E a nossa comunidade cada dia vai aumentar mais. Obrigado e até mais!